Boa noite, igreja. Meu nome é Júnior, ministro de música da igreja, esposo da Raquel, pai da Rebeca e Jonatas. Hoje eu tenho a falar o que pode Deus, o que Deus tem feito através do desemprego meu em 2001. Então, eu trabalhava numa empresa financeira, o Banco do Estado do Paraná, alguns conhecem, e houve um processo de privatização nesse momento. Eu tive uma subida muito rápida no banco através do concurso e dos cursos e, enfim, cheguei em 7 anos no banco e estava numa função de auditor do banco. E em 99 a Rebeca nasce, nenezinha, né? Aí já era auditor sênior do banco. E o banco já vinha, os irmãos conhecem a notícia, sabe toda a parte econômica do Estado, enfim. O que aconteceu foi que o banco foi privatizado e em 2000, em 2001, ali na metade de julho de 2001, eu fui mandado embora através de um plano de emissão voluntária. E a partir dali, né, aí começou a luta. A Raquel ainda trabalhava fora, numa escola particular. E ali, como Deus preparou, eu já tinha também um bacharelado em contábeis, mais licenciatura em música pela Escola de Belas Artes do Paraná. E através das aulas de música, fui me mantendo durante esse período ali, período que Deus realizou vários milagres através desse acordo. Pude quitar o nosso imóvel naquela época, que a Rebeca era nenezinha. E, enfim, dando as aulas, Deus fazendo milagres, sustentando mês a mês. Mas em 99, eu já tinha feito um concurso, já sabendo de alguma coisa que podia ver, Deus nos conduzindo, fiz um concurso para o Banco do Brasil, prevendo o futuro e Deus nos preparando. Então, durante esse período de 2001, até poder ser efetivado ou ser convocado, só em 2003. Então foi um período de luta, de sustento de Deus. Então a palavra principal de hoje que eu queria deixar com a igreja é o que Deus pode fazer, tem feito, é o sustento na nossa família, né? Porque mesmo estando numa função, e graças a Deus, em 2003, Jonatas nasce em 2002, é desempregado, e terminando todos aqueles benefícios que vocês sabem, faltava poucos meses, o banco chama, né? Já estava entrando, eu sei que a gente fala das dificuldades, a ansiedade vai batendo como pai de família, mas Deus sustentou. E eu lembro de ligar para a Raquel, num momento muito difícil, eu estava muito ansioso, mas ela falou: calma, vai dar tudo certo, e logo o banco foi e me chamou. Graças a Deus, já isso fazem 20 anos, esse ano que passou faz 20 anos do Banco do Brasil. Por incrível que pareça, como eu falei, pouco tempo a igreja, eu gosto de comparar os 10 anos. Então Deus fez um milagre lá no início da minha carreira, jovem, pensei em me aposentar lá, Deus mudou todos os planos, comecei debaixo do nome do Banco do Brasil, como escriturário, ganhando R$700 ali por mês, uma situação não fácil, e até hoje o salário agora é um pouquinho melhor do que era naquela época, que eu saí como auditor, mas não somos ricos, nem média, eu acho que média é baixa, e Deus tem nos sustentado. Isso sim eu posso afirmar para os irmãos. E a palavra de Deus diz assim no Salmo 37:25, o salmista: fui moço e agora sou velho. Ainda não sou velho, né? Já sou adulto, mas ele nunca viu desamparado o justo, nem a sua semente ser desamparada, a mendigar o pão. Então eu louvo a Deus, e é isso que Deus pode fazer através desse Deus maravilhoso em nossa vida. É o Deus que sustenta, é o Deus que nos acolhe a cada dia. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, amém. Muito bom, muito bom. Deus continue a abençoar a vida do Otávio e da Raquel, que é o Deus que nos sustenta e que nos abençoa a cada dia. E para a gente é muito gostoso de escutar,
porque nós vemos o mover de Deus, nós vemos a ação de Deus. Otávio e Raquel conheci em 97, né? Há algum tempo atrás. E é que eu não consigo falar Júnior, eu só consigo falar Otávio. É o ministro Júnior, e a gente está juntos pensando o que Deus pode fazer. E o convite desta manhã é: o que Deus pode fazer na tua vida? Quando nós pensávamos sobre o tema do aniversário da igreja, quando juntos pensamos sobre como seria esse momento que nós ainda estamos seguindo a linha do aniversário, uma das coisas que a gente pensou foi: será que o tema será o que só Deus pode fazer? Porque tem algumas coisas da nossa vida que é o que só Deus pode fazer. Vou contar com a ajuda do pastor Nildo para trazer aqui a caixinha. Por que essa caixinha? Porque você tem sido desafiado a escrever algo que Deus pode fazer na tua vida e que você vai colocar diante de Deus em oração. No início do culto, essa caixinha estava ali na recepção. No final do culto, a caixinha irá retornar ali na recepção. E gostaria que nessa manhã nós pensássemos juntos sobre isso. O que é que Deus pode fazer? O que você tem colocado diante de Deus e que você sabe que é só Deus que pode fazer? Então, eu vou contar com a ajuda do Marcos para trazer uma cadeira. Essa primeira cadeira, faz favor, Marcos. Coloca essa primeira cadeira aqui. Pode ser essa daí mesmo, então. Era aquela ali, mas essa aqui está ótima, elas são iguais. Por gentileza, obrigada, Marcos. Se você puder descer pela escada, é menos perigoso, vamos evitar uma queda. Daí os irmãos vão pensar: Cris, mas por que essa cadeira? O que essa cadeira quer dizer? E nós vamos conversar nessa manhã sobre ela, tá bom? Vocês vão me ajudar. Vocês não estão sentados numa cadeira aí? Hoje nós vamos conversar sobre essa cadeira. Mas o que quer dizer essa cadeira? Durante a semana, o pastor Nildo compartilhou na comunidade Batista Lindóia uma provocativa ali. Compartilhou com a gente ali uma reflexão, compartilhou ali algumas perguntas. E hoje de manhã nós vamos pensar sobre a história de um homem inseguro. Um homem inseguro. Quando veio o convite, né, para trazer essa mensagem, porque normalmente, irmãos, como funciona? Vamos supor que a gente é convidado para pregar. Eu gosto muito de pregar sobre o amor. É uma das coisas preferidas que eu gosto. Se surgisse uma emergência, um dia eu conversava com o pastor Ilquias sobre isso, daí eu falei para o pastor: numa emergência eu vou pregar o Salmo 23 ou o Deus de amor, porque eu gosto muito de falar do Deus de amor. Mas quando surge um convite dentro de uma série de mensagens, nós vamos trilhar juntos em uma série. E nessa série é o que Deus pode fazer olhando para uma história específica, que é a história de um homem inseguro. O pastor Nildo compartilhou na nossa comunidade o seguinte: o que Deus pode fazer? Ele pode curar enfermidades. Ele pode restaurar casamentos. Ele pode abrir portas financeiras. Ele pode transformar vidas. Ele pode resgatar os perdidos. Ele pode libertar os cativos. O que mais Deus pode fazer? E o que Deus pode fazer acontece nessa cadeira aqui. Por que nessa cadeira? Porque o que Deus pode fazer vai acontecer na vida real. Hoje nós vamos juntos aqui conversar sobre um texto da Bíblia. Mas o que Deus pode fazer acontece quando você está na vida real. Esta cadeira aqui vai simbolizar hoje, nesta manhã, a vida real. O que é que Deus tem para fazer na tua vida real? O que é que Deus tem para fazer no teu trabalho amanhã? O que Deus tem para fazer no teu almoço hoje à tarde? O que Deus tem para fazer nos teus sonhos? O que Deus tem para fazer nos desafios? Esses dias conversava com meu irmão, o Márcio, né, que está ali, e eu falei para ele: eu tenho dificuldades. Eu arrumo confusão, às vezes até na fila do supermercado. E isso quer dizer o quê? A cadeira. E aí eu vou contar para vocês uma história da cadeira. Certo dia, eu estava na fila do supermercado. E eu não gosto quando a fila do supermercado demora. Não gosto de demora na fila do supermercado. Mas vocês sabem o que aconteceu, gente? A moça que foi passar os meus legumes, eu tinha 5 pacotes de legumes e tinha ar dentro do pacote.
Imagine ali 3 batatinhas, cenoura, que mais? Banana. E cada vez que a moça ia pesar os meus legumes, ela desamarrava e tirava todo o ar e amarrava novamente. Isso acontecia toda vez. E eu olhando aquilo, gente. Pôs a batatinha, abriu, tirou todo o ar, amarrou, botou novamente. Daqui a pouco a cenoura, foi, tirou o ar, desamarrou, botou novamente. E naquela hora acontece uma coisa. Naquela hora, eu olho para aquela situação toda e digo, dona Cristiane, você melhorou. Você nem falou para a moça parar de fazer isso. Por quê? Porque aqui nós estamos falando da vida real e de lutas da vida real. E nas suas lutas, podem ser grandes, podem ser pequenas, Deus quer te ajudar. Toda vez que você errar, foi você. Mas toda vez que você acertar na cadeira da vida real, foi Deus. Por isso que nós vamos olhar para a história de Gideão. Eu te convido a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Juízes. E nesse livro de Juízes nós vamos ver a história de Gideão, a história de um homem inseguro. E é diante desta história que nós vamos ver como aprender com Gideão coisas que só Deus pode fazer. O que Deus pode fazer, a história de um homem inseguro vai estar relatada em Juízes 6, do 1 até o 8:35. O que pode gerar insegurança podem ser circunstâncias desfavoráveis. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler juntos? Gideão, nós vamos ler em Juízes 6, a partir do versículo 1. Vou fazer a leitura aqui e vou seguindo em frente. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixaram em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitada com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos dos que os oprimiam. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, gratidão, Senhor. Gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem poder para realizar em nossas vidas. E nesta manhã, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra possa cair no solo do nosso coração, ser regada pelo Teu Santo Espírito e que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitos de nós conhecemos a história de Gideão. A história de Gideão é a história de um homem que tem em sua vida vitórias.
Gideão tem em sua vida vitórias. Mas vamos lá. Vamos aprender com a história de Gideão, um homem inseguro, como experimentar aquilo que só Deus pode fazer. Como assim, Cris, aquilo que só Deus pode fazer? Porque nós fizemos a leitura desse texto no início desta mensagem. Porque aqui relata um momento ruim. Aqui relata um momento ruim. Você tem medo de alguma coisa? Eu já falei várias vezes aqui que um dos meus grandes medos é medo de altura. Mas eu digo agora medo na vida real. Você tem medo de algo? Algo na sua família, algo com seus filhos, algo na sua casa? Você tem algum medo? Medo do que está acontecendo no mundo? Medo em meio às guerras? Qual é o seu medo? Por que nós pensamos juntos sobre isso? Porque Gideão vivia uma situação desfavorável. O povo de Deus estava se resumindo a um povo que morava escondido em cavernas. O povo de Deus vivia 7 anos que vinham exércitos grandes e numerosos e roubavam tudo que eles tinham. Por isso que julgar Gideão, difícil, hein? Gideão é uma pessoa que estava malhando trigo, com certeza era pouco, ele não estava usando um animal para malhar o trigo, era ele mesmo, ele estava pisoteando o trigo. E neste momento, na vida real, enquanto Gideão estava na cadeira da vida real, o anjo do Senhor aparece a ele e diz o quê? Eu estou contigo. Deus vem e diz, eu estou contigo. E aqui nós vamos ter todo um relato da história. Deus diz que estaria com Gideão. Gideão fica com medo. Gideão pede uma prova. Deus dá uma prova. Gideão pede mais uma. E Deus dá mais uma prova. E a partir daí, vai trilhando um caminho. Gideão então tem um exército. Gideão vai descer para atacar. E o final desse momento da história de Gideão é um final vitorioso. Gideão tem vitória. A vitória é tão inacreditável que pensa só. Normalmente quando tem um exército, tem um povo que toca a trombeta, tem um povo que leva chama. E no de Gideão não, era tocha numa mão e trombeta na outra, até mesmo para mostrar o quê? Para mostrar que a vitória viria de Deus. A história que Gideão traz e esta vitória para o povo de Deus é simplesmente inacreditável. Por isso que a gente vai ler alguns versículos juntos aqui, que vai falar sobre circunstâncias desfavoráveis, desafios reais e histórias que nos ajudam a alcançar aquilo que só Deus pode fazer. Então nós vamos olhar juntos aqui para essa caixa, com os motivos que estão aqui, e nós vamos aprender com Gideão, um homem inseguro, porque uma das palavras ali é um homem medroso. Nós vamos aprender com um homem que vive situações ruins, como que você vai trilhar o caminho para conquistar aquilo que só Deus pode fazer. E a primeira coisa que a gente aprende com Gideão, ele está ali em Juízes 7, 9 e 10, que diz assim, o primeiro passo é, obedeça apesar do medo. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Purá e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Deus falou para Gideão que ele iria vencer. Mas Gideão teve medo. Gideão teve medo. E Deus deu mais um o quê? Mais uma misericórdia e diz, Gideão, eu te conheço. Você está com medo ainda? E acho que ele falou, eu estou. E daí Deus falou, então desce, vai com teu ajudante lá e vai ver o que esse povo está falando. Quando Gideão desce, ele escuta o povo falando que tive um sonho. E nesse sonho havia um pão de cevada que rodava. Gente, é uma história desse jeito mesmo. Havia um pão de cevada que rodava e destruía todo mundo. E entre eles conversavam e diziam, isso aqui é a espada de Gideão. Gideão está vindo e vai destruir todo mundo. Deus ajuda Gideão a ter coragem.
Por isso, para você alcançar aquilo que só Deus pode fazer, observando a história de Gideão, nós pensamos juntos o quê? Obedeça apesar do medo. Você está com medo? Eu não sei o que foi que você escreveu nesse papel. Eu não sei o que você vai escrever nesse papel. E eu não sei o que Deus tem te desafiado a escrever. Mas aquilo que só Deus pode fazer, o convite de Gideão é: seja obediente. Faça, siga e escute a voz de Deus. Em meio ao seu medo, escute a voz de Deus. Não olhe as circunstâncias ao redor. Uma das passagens e falas bíblicas que nós vamos encontrar ao longo de muitos capítulos da Bíblia é: não tenha medo. Muitas vezes o medo pode nos parar. Nós vivemos hoje, esses dias eu estava vendo um depoimento, um relato, que pessoas estão tendo medo de relacionamentos. Por isso, nós teremos uma grande geração de pessoas solitárias, não por opção, ou não porque se sentem até mesmo vocacionadas a serem solteiras, mas uma grande população de pessoas solteiras por medo de se relacionar, por medo de ouvir não. Talvez o medo parou pessoas ao longo do tempo. O medo do quê? O medo de dar errado, porque as coisas têm duas opções. Ou elas dão certo, ou elas dão errado. Mas quando nós olhamos para a história de Gideão, nós aprendemos que nós precisamos ser obedientes, apesar do medo. Em Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Deus está com você. O que está te parando é o medo? Então confie. Deus está com você. Você não está sozinho. Tenha fé. Nessa semana nós conversávamos lá em casa sobre um discipulado que o Marcos vai estar ajudando aí junto com o pastor Nildo, né? O discipulado dos guerreiros e tal. E daí a gente estava orando por isso. A gente sentou na sala, eu e o Marcão, para orar por esse discipulado, né? Os homens da igreja podem participar, podem vir falar com o pastor Nildo, tem vários líderes ajudando, né, pastor? E nós estávamos orando. Para quê? Para que Deus abençoe esse tempo da palavra de Deus. Porque quanto mais fortalecidos estamos na palavra, a palavra de Deus é um tapete sólido que vai nos dar garantia de que Deus está conosco. E depois, vou contar para vocês, depois que a gente tinha orado ali, a Mel desceu a escada, ela desceu a escada da vida real. Ela desceu a escada e falou assim: ô mãe, vocês estavam orando, né? Eu falei: estava, filha. Ela falou assim: você sabia, mãe, que eu me ajoelhei lá no meu quarto e orei também? E o nome disso é vida real. Você vai viver a sua vida com muitos desafios, mas Deus quer estar contigo na vida real. A vida real, ela é construída com passos de fé. A vida real é construída com testemunhos de oração. A vida real é construída com atitude. Desça, Gideão. Você está com medo ainda? Desce, que você vai ouvir o que eu estou falando lá. Desça, porque a vitória é tua, porque eu estou contigo. Não tenha medo. O que é que está te amedrontando? Deus te diz: não tenha medo. Mas às vezes os medos parecem gigantes na nossa vida. Parecem gigantes. Por isso que o segredo está aqui. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Aonde você está botando a confiança? Em você? Não é você não, Gideão. Você é medroso. Até Deus sabe que você é medroso. E você mesmo sabe. Porque quando ele pediu algumas provas para Deus, ele falou assim: o Senhor, não fique chateado comigo, mas eu ainda estou com medo. Quando você em casa for ler a história de Gideão, você vai ver. É um homem medroso. Que continuou com medo, que persistiu com medo. Mas o segredo está, e o segredo está para nós também com relação aos nossos pedidos: confie apenas
em Deus. No versículo de Juízes 7:3 diz: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O que está acontecendo aqui? Quando Gideão vai descer para lutar, tinha muita gente. E Deus falou, tem gente demais. E aí vão diminuindo pessoas, até que chega uma hora que tem um lago. E nesse lago, Deus diz, tem gente demais. Aquele que beber água igual cachorro, que pegar na água e beber, lambendo, trazendo água à boca igual cachorro, é esses que vão ficar. Os que se ajoelharem para tomar água, esses você manda embora. Mas por que Deus fez isso? Obrigada, fofa. Por que Deus fez isso? Deus fez isso para mostrar que a vitória é do Senhor. Foi uma forma de selecionar pessoas para ficar apenas 300. Por quê? Porque a vitória é do Senhor. E o que esses 300 homens tinham na mão? Numa mão tinha uma trombeta e na outra mão uma tocha. Não tinha espada. Não tinha espada. Porque a vitória viria de quem? É de você? Por que nós às vezes temos medo quando nós colocamos aqui o nosso pedido? Porque às vezes nós pensamos que a vitória é nossa, mas a vitória é do Senhor. Eu poderia aqui hoje de manhã contar para vocês algumas das minhas histórias do meu dia a dia do hospital, porque eu falo para vocês, irmãos, tem histórias lindas demais no hospital. Deus tem salvado muita gente, dado esperança para muita gente. Mas eu estava no meu Instagram olhando a União Feminina Missionária. Então existe, tá? Essa organização existe. União Feminina Missionária. E na União Feminina Missionária do Instagram, da vida real, minha e tua. Então eu trouxe essa história para mostrar que não é algo exclusivo meu. É a União Feminina Missionária, postou no Instagram uma história. E eu vou ler essa história para vocês. Ali está um pouquinho pequenininho, mas acho que dá para entender. Essa história é do Instagram. E eu fiz questão de mostrar, porque é na vida real que as coisas acontecem. E ela diz assim, a decisão que mudou tudo. Em 2014, Paula fez mais uma das rotineiras baterias de exames periódicos para detectar um eventual câncer, pois precisou retirar nódulos da mama direita anteriormente. Foi então que uma ultrassonografia detectou um novo nódulo, imperceptível ao exame de toque, na mama esquerda. Ela imediatamente fez uma biópsia, que num primeiro momento deu negativo para a doença. Paula passou a monitorar o tal nódulo nos anos que se seguiram. E em 2 anos, aquela formação que foi detectada com apenas 8 milímetros já havia dobrado de tamanho. Com o alerta máximo ligado, ela procurou o mastologista, que resolveu retirá-lo imediatamente. Meses depois, veio o diagnóstico final. Paula tinha um carcinoma grau 2. Todas as perguntas comuns nesse início invadiram a cabeça de Paula. Tem cura? Está no início? Tem metástase? Após ser tranquilizada pelos médicos, Paula foi para casa e encontrou o seu filho. Os dois choraram muito. E foi então que ela tomou a decisão. Eu não vou murmurar, só agradecer. Não tenho nenhuma certeza. Não sei o que vai acontecer, mas vou confiar no Senhor. Essa é uma história de uma moça normal, no dia a dia, normal, e é uma história do Instagram. Por que eu quis trazer essa história para vocês? Porque aqui, Paula nos ensinou e nos ajudou a lembrar o quê? Vou confiar no Senhor. Tem coisas, irmãos, na cadeira da vida real, que às vezes nós achamos que é com as nossas forças. Tem coisas na cadeira real que achamos que é a nossa habilidade. Mas é na cadeira da vida real que Deus nos convida a confiar apenas no poder de Deus. É na vida real.
Eu gostei muito de uma postagem que foi feita logo ali, próximo à morte do pastor Tim Keller, né? Timothy Keller. E Timothy Keller, muito bom. Timothy Keller. E ali ele falava sobre o quê? Sobre uma visita a uma senhora muito doente. E aquela senhora comprometida com Deus, comprometida com a igreja, muito doente. E aquela senhora diz para ele assim, ele chega e fala, né? Como a senhora está? Tudo bem? E ela responde o quê? Nada que a eternidade não possa resolver. Nada que a eternidade não possa resolver. Tem algo muito difícil para você aqui? Dê o passo de fé e também olhe para aquilo que é eterno. Dê passos de fé e confie na graça de Deus. Dê passos de fé, assim como essa moça procurou ajuda, foi atrás de ajuda e dá um testemunho dizendo, mas eu vou confiar no Senhor. É em Deus mesmo. É em Deus que a gente vai confiar. O Deus que escuta até mesmo os medrosos. O Deus que nos ajuda. E algo que eu estava escrevendo quando escrevi essa mensagem foi o seguinte: momentos difíceis são oportunidades extraordinárias para o agir de Deus. Momentos difíceis na vida do povo de Israel foi uma oportunidade extraordinária para o agir de Deus. Momentos difíceis em sua vida é uma oportunidade extraordinária para o agir de Deus. Deus age, Ele faz, Ele realiza. É claro que é inegável que hoje quem viu a Ju aqui não se emocionou. Falei para ela, falei para a Juju, eu não posso conversar, senão eu vou começar a chorar. Foi isso que eu falei, né, Ju? Então, acredito que teremos um momento, né, pastor, daqui a alguns dias que vamos falar sobre isso, ter um tempo de oração. Mas por que eu fiz menção? Porque a Ju está aqui. E um dia, me chamaram de louca aquele dia daquele chá, né? Teve o chá da Isa aqui, que eu falei, Ju, que eu tinha ido te visitar. E falei assim, Deus está cuidando da Ju, vamos ter fé, vamos continuar orando. Em breve a Ju vem para casa. Depois do chá, falaram assim, Cris, você falou aquilo? Eu falei confiante. Eu falei com confiança. Era uma confiança que Deus estava lá, Deus cuidando dela. Quando a Ju saiu do hospital e falou, Cris, eu te escutava. E isso é algo que é muito forte no meu coração, saber. E assim, Ju, a gente orou, a gente clamou por você, pelo pastor Vili, por essa família. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que só Deus pode fazer. O sobrenatural de Deus, ele entra em questão em meio aos problemas, em meio às dificuldades. É ali que há perdão, é ali que há reconciliação, é ali que provamos do sobrenatural. O povo de Deus, na época de Gideão, vivia uma catástrofe. Realmente era impossível um reviravolta. Vêm exércitos numerosos, o povo de Deus resumido a cavernas, e tem um homem que está lá, malhando o trigo sozinho, com medo que possa vir alguém, e ali vem Deus e fala, eu estou contigo, rapaz valente. Valente? Valente eu? Eu sou um medroso. Mas Deus prometeu estar com ele. Mas existe algo muito importante nessa história, que a gente pode aprender ainda com Gideão, que existe uma necessidade relatada aqui, que é de tirar os ídolos das nossas vidas. E foi tirar os ídolos, dar um pontapé inicial para tirar a idolatria do povo de Deus. E no versículo de Juízes 6:25 diz, naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. Existe a necessidade de tirar ídolos para que a gente possa experimentar aquilo que só Deus pode fazer. Algo muito importante para a gente pensar juntos assim, para experimentar o que só Deus pode fazer, o Senhor precisa ocupar o primeiro lugar, o lugar número 1 da nossa vida. É muito interessante essa história, porque Deus vem e fala para Gideão, eu vou estar contigo.
Eu vou fazer na tua vida e através da tua vida vou abençoar esse povo. Mas existe a necessidade de tirar os falsos ídolos. E às vezes, no dia a dia da nossa vida, nós corremos um grande perigo, assim como o povo de Israel, de construirmos falsos ídolos e adorarmos falsos ídolos. Gideão e o povo de Israel conheciam os feitos de Deus. Por que eu coloquei essa frase ali? Porque às vezes nós nos contentamos em saber os feitos de Deus. Às vezes nós nos contentamos até mesmo com aquela oração antes da refeição. Às vezes nos contentamos com uma oração antes de dormir. Às vezes nos contentamos, mas nessa história aqui, Gideão ele vai trazer para a conversa com o anjo, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, olha, eu ouço as histórias de Deus, eu conheço as histórias de Deus. Gideão vai falar com o anjo e vai falar o seguinte, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito. Aqui mostra que Gideão conhecia os feitos de Deus. E conhecer os feitos de Deus não é suficiente. Conhecia as histórias de Deus. Conhecer as histórias de Deus não é suficiente. Por quê? Porque em Juízes 6:10, antes falou, vocês não deram ouvidos à minha voz. Conhecia, porém continuavam a adorar falsos deuses. Existiam grandes mudanças que viriam. Existiriam vitórias que viriam. Existiriam maravilhas que teriam. Mas haveria a necessidade de tirar falsos deuses. O que tem ocupado o primeiro lugar em sua vida? E aqui eu trouxe uma definição de idolatria que diz assim, tudo aquilo que pode interferir na relação de uma pessoa com Deus, tomando seu lugar como foco de devoção. Exemplo, dinheiro, trabalho, bens, famílias, eletrônicos, redes sociais, like, elogios, curtidas. Muitas são as coisas que podem estar ocupando o primeiro lugar. Por isso que quando Deus realiza grandes coisas, quando Deus chama Gideão para realizar maravilhas, para realizar aquilo que só Ele pode fazer, precisou sim de obediência, precisou sim confiar unicamente em Deus, mas precisou também tirar falsos ídolos. Por isso que a gente precisa pensar como nós temos gastado o nosso tempo, como nós temos investido a nossa vida, aonde são as nossas prioridades, quais são aqueles tesouros que nós temos que têm roubado o lugar de Deus. O que é aquilo que nós buscamos mais do que buscamos a Deus? Um grande experimento e uma boa forma de pensarmos sobre isso é sim com relação ao tempo e ao investimento, porque ele é palpável, ele é a vida real. É amanhã que você vai mensurar como você tem gasto o seu tempo. É amanhã que eu e você vamos mensurar aonde estão os nossos recursos, o que nós estamos correndo. É no dia a dia que nós vamos ver se realmente não tem um falso ídolo no nosso coração. Nós fazemos o que queremos, o que fazemos para quê? Por que nós temos feito o que temos feito? É muito necessária essa avaliação, porque aquilo que só Deus pode fazer, Ele passa para que a necessidade de Deus ser o primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração. A prioridade. Teve aniversário da Fabapar segunda-feira, estávamos lá comemorando 80 e poucos anos da Fabapar, e veio o meu orientador do mestrado e perguntou, Cris, quando que você vai dar aula? Você vai começar a dar aula quando? Daí eu falei, mas eu dou aula na escola bíblica. Eu dou aula na escola bíblica. Porque, gente, no momento eu não tenho condições de assumir nada. Se eu assumir uma outra coisa, se eu assumir mais um compromisso, é claro que ali seria remunerado, eu teria que abrir mão de outras coisas que não são prioridades na minha vida. Nós precisamos ter listas de prioridades em nossas vidas.
Nós precisamos saber aquilo que é precioso e aquilo que não é. Nós precisamos avaliar a nossa vida e evidenciar o que é prioridade para o momento. Porque a vida da gente passa por momentos. Ter filho pequeno é um momento. Ter filho adolescente é um momento. Ter filho jovem é um momento. Ter filhos adultos é um outro momento. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque a nossa fé nos ajuda a vivermos a vida real. E a vida real é imperfeita. Por que ela é imperfeita? Porque às vezes na vida real nós não alcançamos nem o pé no chão. Às vezes na vida real nós vamos lutar e não vai alcançar. Eu estou de salto aqui, acho que uns 7. A vida real é um convite para confiar em Deus. O Deus que vai agir, o Deus que vai fazer. Mas você vai continuar sem alcançar o pé no chão. Você vai continuar medroso, você vai continuar imperfeito. Por isso que no início da mensagem eu disse, toda vez que você errar é você. E toda vez que você acertar, é a mão poderosa de Deus. É Deus quem vai te ajudar nas lutas. É Deus quem vai te ajudar nos desafios. Por isso, enquanto a equipe do louvor sobe, o meu convite é para que nós possamos pensar juntos sobre isso. O que é que só Deus pode fazer? Vou fazer a leitura do texto bíblico de Efésios 6, 10 ao 12, que nos ajuda a pensar sobre isso. Porque talvez aquilo que só Deus pode fazer, você está utilizando a arma errada. Talvez aquilo que só Deus pode fazer, você está utilizando um caminho inapropriado. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo, ele nos fala: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, quanto às forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que nós possamos confiar naquilo que só Deus pode fazer. E é Ele quem vai nos dar força. É confiando no Senhor. É confiando na força do seu poder. A fé da vida real, ela é uma fé que nos ajuda a crer que as vitórias vêm de Deus. E o meu convite é que você feche seus olhos e que você faça essa oração juntamente comigo. E nesta oração, o meu convite é que você possa refletir. Talvez as circunstâncias, assim como no povo de Deus, estavam desfavoráveis. Talvez as circunstâncias pareçam impossíveis. Mas momentos difíceis são oportunidades extraordinárias para o agir de Deus. Quais são os seus maiores medos? Deus fala no dia a dia. E Deus diz a você: eu estou contigo. Obedeça, faça o que é certo. Faça a tua parte. Escute a voz de Deus e não tenha medo. Confie apenas em Deus. E Deus vai te ajudar a tirar os falsos ídolos do seu coração. Converse com Deus sobre suas prioridades. A fé da vida real nos ajuda a compreendermos imperfeições. Mas a fé da vida real nos ajuda a crermos que as nossas vitórias vêm das mãos do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, gratidão, Senhor, gratidão por esta manhã. Gratidão porque o Senhor não muda. Gratidão porque aquilo que o Senhor pode fazer é só o Senhor que pode fazer. Gratidão porque é o Senhor quem nos chama a nos prostrarmos, a confiarmos no Senhor. É o Senhor que nos revela os falsos ídolos do nosso coração. É o Senhor quem nos ajuda a vencermos as nossas batalhas da vida real. Gratidão, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos lembra que os medos fazem parte do nosso coração, mas o Senhor é o Deus poderoso, é o Senhor misericordioso quem nos ajuda, nos encoraja. Gratidão a Deus, porque mais uma vez nós podemos confiar que o Senhor nos ajuda a obedecermos a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus de todo poder e que realiza o impossível.
Obrigada, Pai querido, porque momentos difíceis são oportunidades extraordinárias para o agir de Deus. Obrigada, Senhor, porque essas lutas não são nossas, essas lutas são do Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos fortalece no Senhor e na força do seu poder. Ajuda o teu povo, Pai, a compreender a tua vontade. Ajuda teu povo, Senhor, hoje aqui nesta manhã, a colocar diante do Senhor as suas vidas e aquilo que só o Senhor pode fazer. Realiza sonhos, ó Pai. Restaura projetos, restaura casamentos. Nós pedimos pela cura de enfermos. Nós pedimos pela restauração de casamentos. Nós pedimos por questões financeiras. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor transforme vidas, converta corações. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor traga de volta aqueles que estão longe do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor liberte os cativos. E nós clamamos pela tua salvação, pela salvação nas nossas famílias, pela salvação daqueles que amamos. Pai querido, em nome de Jesus, obrigada, porque o Senhor veio para salvar o que estava perdido. Senhor nosso Deus, nos ajude nesta manhã, nos ajude a todos os dias colocar o Senhor como número 1 dos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E que Deus os abençoe.